Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 22 de julho, 20 horas e 33 minutos. Deixa eu anotar aqui, para não esquecer. 20 e 33. Que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um dia, né? Passamos mais um dia, vencemos o dia, graças a Deus. Com as bênçãos do Pai, Shalom, Chayane, com as bênçãos do Pai. E hoje de manhã eu não pude vir, à tarde também não. De manhã eu tive que pegar umas madeiras que eu estava procurando, que eu achei. Aí fui lá pegar as madeiras. E agora à tarde eu estava muito cansada, dei uma descansada e o Senhor me deu uma palavra. E eu coloquei lá no grupo. E eu não vou falar o que foi falado lá aqui. Mas eu quero que quem está lá no grupo, por favor, escute o que está lá. A coisa é séria, não é brincadeira, tá? Quem está no grupo, por favor, escute lá a palavra que Deus mandou. Desde a madrugada o Senhor está falando comigo sobre um determinado assunto. Acordei na madrugada e o Senhor mandando repreender. E eu repreendi na madrugada e quando foi à tarde o Senhor mandando falar o que mandou falar. Como eu disse, eu não sou nenhuma profeta, não, eu não sou, eu sou uma serva de Deus somente, mas eu escuto quando Deus fala comigo, eu sei quando Ele está falando, e eu sei quando Ele determina. E eu fiquei tão impactada porque eu só deitei para dar 20 minutos de fechar os olhos só. E de repente eu não conseguia acordar e vindo tudo na minha cabeça. E que era para eu falar. E eu falava, Senhor, tem misericórdia, eu não vou falar não. E o Senhor falava para mim, é para falar. Então eu entreguei lá. Só que eu não vou repetir aqui nada do que eu coloquei lá. Então quem estiver, porque foi para o grupo lá. Entendeu? Tem muita gente que me escuta aqui e não faz parte do grupo. Então, eu não vou trazer para cá aquilo que é somente para lá, tá certo? Então, quem for de lá, por favor, escute o que Deus mandou de recado, tá bom? Mas é isso aí, irmãos. Vamos continuar. Eu tenho hoje duas coisas interessantes. O livro de Enoque, né? E eu achei, Shalom, Andréia, eu achei a carta que o anticristo vai fazer para nós. Eu achei hoje, lendo essa Bíblia que eu comprei, essa Bíblia de Jerusalém, eu achei exatamente a carta que será feita para nos perseguir. E como ela será feita, eu vou ler para vocês. Eu vou ler a carta que eu achei. Vocês vão ficar estarrecidos. Mas antes, eu vou a primeira live, eu vou fazer 2 lives. Tá bom? Não sei se vocês vão aguentar, mas tudo bem. Fica gravado as 2 lives, tá bom? Então, eu vou primeiro fazer do livro de Enoque, tá? Que eu vou colocar 10 capítulos na primeira live. E depois eu vou ler a carta de Senaqueribe, a carta do anticristo, que eu achei. É a carta que ele vai, vocês vão ficar de queixo caído, como eu fiquei. Eu fiquei até atônita de ler. Se a senhora já mostrou, eu ainda não vi. Esta Bíblia aqui, ó. Olha o tamanhozinho dela. Bíblia de Jerusalém, tá? Essa Bíblia aqui. Aqui tem, no livro de Esther, que foi tirado da nossa Bíblia, infelizmente. Aqui tem a carta que vai ser feita pelo próprio, como é que diz? Aliás, já está sendo montada, né? Essa carta já está sendo montada para nos entregar às autoridades. Entendeu? Eu vou ler para vocês. A carta que foi feita para poder perseguir o povo de Deus. É exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo, é o mesmo discurso.
Foi nessa Bíblia que eu achei. Foi nessa que eu achei. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Quem puder comprar, compre a Bíblia de Jerusalém. É excelente. Ela tem nela o que não tem na nossa, tá? Ela tem coisas aqui que não tem tem capítulos, irmãos, que foram tirados da nossa Bíblia. Eu não sei por que eles fizeram. Eu acho que é porque abri muito a nossa cabeça, entenderam? E lá ninguém lê, né? Ninguém lê. E só eles, só os grandes têm acesso à Bíblia. Então o povo não lê. Então para eles não faz falta ficar lá. Mas para nós fez e faz muita falta. Entenderam? Hoje eu fiquei assim impactada. Mas vamos lá. Não, aqui, ó. A letra é razoável, dá para ler tranquilamente, ó. É letra grande essa daqui, tá? Tá aqui, ó. Tá bom? Essa Bíblia aqui, a minha filha me deu de presente, ela achou no sebo aqui em Maringá, tá? Pelo mesmo preço da Amazon, mas essa daqui, ela é versão de 2002, então ela está autêntica, tá entendendo? Eu não sei, porque o que na Amazon eu vi foi que ela já estava com certas alterações, estava escrito lá, Bíblia com certas alterações, aí eu não quis comprar. E a minha filha falou, mãe, não compra porque vai dar problema. Essa daqui é bem grande, ela é grande. Ela pesa pelo menos uns 4 quilos. Mas é uma benção, gente. Depois eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês porque vocês vão ficar impressionados com o que eu vou ler. Eu fiquei assim, estarrecida. Por acaso eu fui olhar, eu ia começar a ler o livro de Macabeus. Aí passei e vi uma introdução diferente no livro de Esther. E no que eu vi, introdução diferente no livro de Esther, eu falei, vou dar uma olhada nisso aqui. Vou dar uma olhada nisso aqui. Quando eu comecei a ler, eu fiquei paralisada. E aqui o livro de Esther tem 10 capítulos, se não me engano, na Bíblia comum tem 6, se não me engano são 6, aqui são 10. E aqui mostra algumas coisas que a gente fica perguntando, como que Mardoqueu conseguia ter acesso a Esther, né? Ele era funcionário do governo, entendendo? Ele era funcionário do governo, então ele tinha acesso com facilidade a Esther. É bem interessante, eu fiquei assim, extasiada. Não, aqui também tem 10, aqui também tem 10, eu achei que tivesse menos, mas lá tem como é que diz? Nossa, é o dobro do livro, é o dobro do livro que nós temos em mão aqui, é o dobro. Mas vamos lá, vamos ler o livro de Enoque primeiro, aí na segunda live eu vou ler a carta que Amã redigiu para explicar o porquê deveria o povo judeu ser eliminado da face da terra. Vocês vão ver a mesma coisa agora. Gente, vocês vão tomar um susto. Vocês vão tomar um susto. Mas vamos lá. Vamos então ler aqui, começando o livro de Enoque, capítulo 61, tá bom? Quem tiver o livro de Enoque aí, vamos lá para o capítulo 61. Aqui não tá tão difícil de entender, mas tem um lugar que eu fiquei meio em dúvida, tá? Então, nós vamos resolver junto a parada aqui, como diz o outro, né? Diz assim, e vi naqueles dias como fitas longas foram dadas para os anjos, e eles pegaram asas, ó, e voaram, e eles foram para o norte. E perguntei ao anjo, por que aqueles anjos pegaram essas fitas e voaram? E ele me disse, eles foram medir. E o anjo que estava comigo me disse, eles trarão as medidas dos justos e as cordas da justiça para os justos, para que eles possam ficar no monte do Senhor dos Espíritos eternamente.
Então existe uma medida, e existem cordas para os justos, para que fiquem no monte do Senhor eternamente, tá? Para que eles possam ficar, no nome do Senhor dos Espíritos eternamente. Desculpa aí, gente, errei feio, tá? É nome, não é monte, é nome, tá bom? Os escolhidos começarão a habitar com os escolhidos. Ó, os escolhidos começarão a habitar com os escolhidos. E essas são as medidas que devem ser dadas à fé e que devem reforçar a justiça. E essas medidas revelarão todos os segredos das profundidades da terra, e os que foram destruídos pelo deserto, e os que foram devorados pelos animais, e os que foram devorados pelos peixes do mar, que possam voltar para ficar no dia do escolhido, quer dizer, no dia de Jesus. Shalom, Aline. No dia de Jesus. Quer dizer, quando Jesus voltar agora a segunda vez. Pois ninguém será destruído diante do Senhor dos Espíritos, e ninguém pode ser destruído. Então, quer dizer, os santos serão medidos, e eles vão ter cordas de justiça, e nessa medição vai ser medida a fé, vai reforçar a justiça. Essas medidas vão revelar todos os segredos das profundidades, os que foram destruídos nos desertos, os que foram devorados por animais, e os que foram devorados pelos peixes do mar, que possam voltar para ficar no dia do escolhido, quer dizer, no dia de Jesus, vai ser o arrebatamento na volta de Cristo. Pois ninguém será destruído diante do Senhor. Quem é esse ninguém? Os santos. E ninguém pode ser destruído. E todos os que vivem no alto do céu receberam uma ordem. Todos os que vivem no alto do céu. Quem que vive no alto do céu? Os anjos. Receberam uma ordem, uma força, uma voz e uma luz como fogo. E o que tinha as primeiras palavras, eles bendisseram, exaltaram e louvaram com sabedoria, e eles foram sábios em suas palavras e no espírito da vida. E o Senhor dos Espíritos colocou o seu escolhido no trono da glória. Quem é o seu escolhido? Jesus Cristo de Nazaré. E ele julgará todos os trabalhos dos santos, acima do céu, e com justiça os seus atos serão pesados. E quando ele levantar o seu rosto para julgar as formas secretas, de acordo com a palavra do nome do Senhor dos Espíritos, e o caminho deles, de acordo com a forma do julgamento dos justos do Senhor dos Espíritos. Então vai haver um julgamento para os santos. Com uma voz todos falarão, e abençoarão, e glorificarão, e exaltarão, e santificarão o nome do Senhor dos Espíritos. E ele convocará todas as legiões dos céus, e todos os santos acima, e a legião de Deus, os querubins, os serafins, os ofanins. São anjos que ministram diante da presença de Deus. E todos os anjos de poder, e todos os anjos das principalidades, e o escolhido e as outras potências da terra sobre a água. Naquele dia se levantará uma voz e bendirá, glorificará e exaltará no espírito da fé. Gente, quando a gente fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente pensa que isso é conversa fiada, né? Tá aqui, ó. Naquele dia se levantará uma voz e bendirá, glorificará e exaltará no espírito da fé, no espírito de sabedoria, no espírito de paciência, no espírito de piedade, no espírito de julgamento e de paz, e no espírito de bondade. E dirão todos com uma só voz: bendito seja ele, e que o nome do Senhor dos Espíritos seja bendito eternamente. Todos os que não dormem no céu, ó, todos os que não dormem no céu o bendirão.
Todos os santos que estão no céu o bendirão, quer dizer, anjos, e todos os escolhidos que vivem no jardim da vida, e todo espírito de luz que pode abençoar, glorificar e exaltar e santificar o seu nome bendito, e toda a carne, que somos nós, glorificará e bendirá sem limite o seu nome eternamente. Porque grande é a piedade do Senhor dos Espíritos, e ele é paciente, e todos os seus trabalhos e tudo que ele criou revelou para os justos, e escolhidos no nome do Senhor dos Espíritos. Você quer coisa mais linda que isso? Shalom, Márcia. Você quer coisa mais linda que isso? Não tem, né? Todos nós vamos glorificar. Enoque viu, antes de tudo, ele viu a Jesus. Ele viu a Jesus. Capítulo 62, diz assim: E assim o Senhor ordenou aos reis, poderosos, exaltados, e os que vivem na terra, e disse: Abram seus olhos e levantem a cabeça se forem capazes de reconhecer o escolhido. Vou ler de novo. Assim o Senhor ordenou aos reis, poderosos, exaltados, não são o povo de Deus, e os que vivem na terra, e disse: Abram os seus olhos e levantem a cabeça, se forem capazes de reconhecer o escolhido. E o Senhor dos Espíritos o fez sentar sobre o seu trono de glória, e o Espírito da Justiça foi derramado sobre ele. E a palavra de sua boca mata todos os pecadores, e todos os iníquos são destruídos diante da sua face. Isso, irmãos, é a volta de Cristo. Enoque, naquele tempo, ele já viu o futuro, ele viu o que João viu. Ele viu o que Daniel viu antes deles nascerem, antes do dilúvio acontecer. Entenderam? Naquele dia, todos os reis, poderosos, exaltados, e os que vivem na terra se levantarão, e verão e reconhecerão conforme ele sentar no trono da sua glória, e a justiça for julgada diante dele, e nenhuma palavra de mentira for falada diante dele. Então a dor cairá sobre eles, como em uma mulher em trabalho de parto, quando a criança está prestes a nascer, e ela tem dor para colocá-lo para fora. E uma parte deles olhará para a outra, e ficarão aterrorizados, e ficarão com o rosto abaixado, e a dor tomará conta deles, quando virem o Filho do Homem sentado no trono da sua glória. Vocês já pararam para pensar? Essas famílias grandes, essas famílias que comandam o mundo diante da presença de Jesus, ele entronizado, que jeito que eles vão ficar? Vocês já pararam para pensar? A coisa vai ser feia. A coisa vai ser feia. E os reis e poderosos, e todos que possuem a terra bendirão, glorificarão e exaltarão aquele que governa todos, que estava oculto. Olha, presta atenção aqui. A Bíblia diz que todo olho o verá, e todo olho o exaltará. Então quer dizer que antes, exatamente, pastor, eles vão ver quem é que manda. Antes deles irem para o castigo, eles vão glorificar o nome de Deus. Sabe por que eles vão glorificar o nome de Deus? Porque eles estão achando que eles vão receber perdão. Entenderam? Eles são falsos. E eles vão agir com falsidade. Por isso eles vão glorificar o nome de Deus. Olha aqui, ó. E os reis e poderosos e todos que possuem a terra bendirão, glorificarão e exaltarão aquele que governa todos, que estava em oculto.
Pois desde o início o Filho do Homem estava oculto, e o Altíssimo preservou na presença de seu poder, e o revelou aos escolhidos. E a congregação dos escolhidos e santos florescerá, e todos os escolhidos estarão de pé diante dele naquele dia, o grande dia do Senhor. E todos os reis poderosos, exaltados, e os que dominam a terra cairão diante dele em suas faces, e venerarão e colocarão a sua esperança no Filho do Homem, e pedirão e suplicarão por piedade a ele. Lembra que eu falei? Falei não, aqui está dizendo. Eles vão honrar o nome do Senhor, mas eles não vão honrar porque o coração é limpo. Não, eles vão honrar, glorificar, porque eles querem uma boquinha de piedade. Eles não querem para onde eles vão, eles sabem para onde eles vão. Olha aqui, ó. E suplicarão piedade a ele. Apesar disso, o Senhor dos Espíritos pressionará para que eles sejam retirados da presença dele. Dele quem? Do Filho do Homem. E as suas faces sejam cobertas de vergonha. E as trevas cairão sobre as suas faces. E ele os entregará aos anjos para punição, para executar vingança sobre eles, porque eles oprimiram os seus filhos e seus escolhidos. E eles serão um espetáculo para os justos e para os seus escolhidos. Olha aqui, ó. Eles se alegrarão com eles, porque a ira do Senhor dos Espíritos está sobre eles, e a sua espada é bebida com o sangue deles. E os justos e escolhidos serão salvos naquele dia, e nunca mais verão a face dos pecadores e iníquos. Nunca mais, irmãos. Não vai ver mais essa gente, ninguém vai ver mais eles. E o Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles, e como o Filho do Homem eles comerão, dormirão e acordarão eternamente. E os justos e escolhidos se levantaram da terra e cessaram de ficar com o rosto abaixado. Irmãos, quantas vezes nós abaixamos o nosso rosto porque as pessoas não acreditam no que a gente fala? Elas não acreditam que nós cremos num Deus que tem misericórdia, um Deus salvador. E eles nos humilham. E eles nos fazem ficar de cabeça baixa. Quantos na cortina de bambu estão com as suas cabeças baixas dentro de prisões? Estão com as suas cabeças baixas, sendo levados à tortura, sendo extirpados de si seus órgãos a sangue frio. Vocês sabiam que eles fazem isso com os cristãos lá, na cortina de bambu? Vocês sabiam disso? Eles fazem comércio de órgãos. Eu vi um médico, eu escutei um médico de lá da cortina de bambu dizendo como que eles extraem os órgãos deles. Eles não dão anestesia. É a sangue frio. Eles sentem tudo, eles morrem de dor. Porque os órgãos, para poder transplantar, a pessoa tem que estar viva. Tem gente que assina, né? Em caso de a pessoa ficar em coma, ou ficar com morte cerebral que não existe, isso é uma mentira, dá lá autoridade para pegar o órgão. Eles estão matando a pessoa pegando o órgão. A pessoa está viva. Essa história de morte cerebral é conversa fiada, conversa do Satanás. Estão entendendo? Não existe retirada de órgãos se a pessoa não estiver viva. Prestem bastante atenção. Famílias deram autorização para arrancar os órgãos dos seus parentes e eles estavam vivos e com possibilidade de acordar. Entenderam? Mas mentiram, né? A tal da morte cerebral não existe. Enquanto o coração bate,
a mente está funcionando. Não existe isso. Olha aqui, irmãos, ó. E eles usarão vestes de glória, e estas serão as vestes da vida do Senhor dos Espíritos. E as vestes não envelhecerão, nem a glória passará diante do Senhor dos Espíritos. Capítulo 63. Naqueles dias, os poderosos e reis que possuem a terra implorarão a ele para que conceda um pouco de repouso em relação aos seus anjos de punição a quem foram entregues. Olha só, naqueles dias, os poderosos e reis, entenderam? Exatamente, Thaís, a lei da eutanásia. Olha aqui, ó, os poderosos e reis que possuem a terra implorarão a ele, a Deus, para que conceda um pouco de repouso, porque eles são muito finos, né? Eles são donos da terra, em relação aos seus anjos de punição, a quem foram entregues. Que possam se prostrar e venerar o Senhor dos Espíritos e confessar os pecados deles diante dele. Tarde demais. E eles bendirão e glorificarão o Senhor dos Espíritos e dirão: bendito é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, e o Senhor dos poderosos, o Senhor dos ricos, e o Senhor da glória, e o Senhor da sabedoria. E esplêndido em todas as coisas secretas é o seu poder de geração para geração, e a sua glória eternamente. Profundos são os seus segredos, e inumeráveis a sua justiça. Está além do reconhecimento. Nós aprendemos que devemos glorificar e bendizer o Senhor dos Reis, e ele que é rei sobre todos os reis. E eles dirão: não teria sido bom se nós tivéssemos repousado para glorificar e dar graças e confessar a nossa fé diante de sua glória? Isso são os reis falando. E agora desejamos um pouco de repouso e não temos. Fizemos o máximo de esforço e não conseguimos. E a luz desapareceu diante de nós, e a escuridão é o nosso lar eterno. Pois não acreditamos diante dele, nem glorificamos o nome do Senhor dos Espíritos. Mas a nossa esperança estava no cetro e em nosso reino e em nossa glória. Eles vão ter que confessar. E eles vão confessar, sabe por que eles vão confessar? Porque eles acham que eles podem ter perdão. Entendeu? Eles acham que eles podem ter perdão. Então eles vão começar a confessar. Eles vão começar a usar da tática da enganação. E no dia de nosso sofrimento e tribulação, ele não nos salva. E nós não encontramos repouso para a confissão que o nosso Senhor é verdadeiro em todas as suas obras, e em seus julgamentos e em sua justiça. Shalom, Sandra. E as suas injustiças não são respeitadas pelas pessoas. E nos afastamos de sua face por causa de nossas obras, e todos os nossos pecados são contados pela justiça. Agora eles dirão para eles próprios: os nossos espíritos estão cheios de ganho iníquo. Isso é a conversa deles lá no inferno, hein? Olha isso aqui. Os nossos espíritos estão cheios de ganho iníquo, mas isso não nos impede de descer até o tormento do Sheol. E depois disso, seus rostos se encherão com trevas e vergonha diante do Filho do Homem. E eles serão afastados de sua presença, e a espada permanecerá diante do rosto deles. Assim falou o Senhor dos Espíritos. Este é o decreto e o julgamento sobre os poderosos, reis exaltados e os que possuem a terra diante do Senhor dos Espíritos. Irmãos, lá na parábola, né, que não é uma parábola, é uma realidade, do rico e do Lázaro, é essa situação aqui. Manda que Lázaro faça isso, manda que Lázaro faça aquilo. Mas em momento nenhum ele fala: meu Deus, o que que eu fiz? Olha o meu erro, o que que eu... Ele não entende que ele errou. Ele não entende que ele errou.
Esses homens vão agir, sabe do quê? De esperteza. Eles vão achar que eles vão conseguir, com a esperteza deles, com a enganação que eles praticaram a vida inteira, eles vão achar que eles vão conseguir enganar Deus. Mas Deus vai deixar eles falarem bastante. Deus vai deixar. Eles vão ver o Filho de Deus. De lá do Sheol, eles vão enxergar como o rico enxergou Lázaro no seio de Abraão. Eu creio, porque isso vai ser um sofrimento terrível para eles. Eles enxergando aqueles homens que eles trucidaram, aqueles homens que eles arrebentaram, que acabaram com a vida deles, que nunca deixaram prosperar. Os filhos de Deus, poucos prosperam. Por quê? Porque eles atalham o caminho do Filho de Deus. Eles atalham o caminho das nações. Eles sacrificam o pobre e a viúva. Eles sacrificam as crianças. E eles vão ver esse povo todo que eles fizeram isso, esse povo na glória. E eles dentro de um buraco, cheio de fogo, e vão começar a glorificar o nome de Deus. Uma estratégia, né? Mas o Senhor sabe. A estratégia deles é maligna, mas o Senhor conhece tudo e vai mandar eles para o lago de fogo e enxofre. Capítulo 64. E vi outras formas escondidas no lugar. Ouvi a voz do anjo dizendo: estes são os anjos que desceram à terra e revelaram o que estava oculto aos filhos dos homens, e os seduziram para que cometessem pecado. Agora ele está falando dos anjos, tá? Tanto da primeira rebelião, como da segunda rebelião. Nós temos que entender que houveram duas rebeliões, duas. A primeira, Lúcifer, ou Azazel, Samiasa, como que você queira chamar, né? Ele trouxe 1/3 das estrelas do céu para a terra. Não houve lugar, achar mais lugar para ele no céu. E ele foi jogado à terra. E ele vem para mexer com aquilo que Deus criou. Essa foi a primeira rebelião. A segunda rebelião são de 200 anjos que durante o período pré-diluviano eles cuidavam da terra, eles cuidavam do Jardim do Éden, tá? Que o Jardim do Éden estava por aqui ainda. Eles cuidavam para que o homem não chegasse ali. E eles se enamoram pelas filhas dos homens. Se enamoram pelas filhas dos homens. E ali Satanás vai na cabeça, depois nós vamos ver aqui daqui a pouco. Na cabecinha deles mostra como que eles tinham que fazer, porque ele precisava contaminar o homem. E ele faz com que esses anjos se contaminem com as filhas dos homens e gerem filhos com elas, corrompendo a raça humana. Quer ver? Vamos ler aqui. E naqueles dias Noé viu que a terra afundava. Irmãos, o que está acontecendo hoje? A terra não está afundando, não? Vocês já repararam que tem vários lugares aí que a terra está descendo e está tudo descendo com ela? Olha o que Noé reparou. Naqueles dias Noé viu que a terra afundava e que a sua destruição estava próxima. Escuta bem isso. E ele saiu dali e foi até as extremidades da terra e gritou para o seu avô Enoque. E Noé disse 3 vezes com voz amarga: ouve-me, ouve-me, ouve-me. E disse: diga-me o que está acontecendo na terra, já que a terra está em tamanho tremor. Olha aqui, a terra está em tamanho tremor e estado de maldade. Irmãos, como é que a terra está aqui hoje? O mundo está balançando. São em média de 400 terremotos por dia, se vocês não sabem. Todos os vulcões do Anel de Fogo estão em atividade. Se vocês não sabem, baixa
Eu tenho aqui no meu celular, eu tenho baixado aqui o aplicativo de terremotos e vulcões. A coisa é muito séria. Nós estamos igual estava Noé. Noé estava vendo a terra tremer. Olha aqui, ó. A terra está afundando. Quantos lugares que a terra está virando água e as construções estão descendo? Olha isso aqui, irmãos. Diga-me o que está acontecendo na terra, já que a terra está em tamanho tremor e estado de maldade. Irmãos, enquanto você viveu, até hoje, eu estou com 60 anos, eu não vi a maldade no mundo como está agora. Eu não vi. A maldade do mundo de 2020 para cá, principalmente esse ano, está uma coisa assustadora. Para que eu não morra. E logo após isso, houve uma grande comoção sobre a terra. Uma voz foi ouvida no céu, e eu caí sobre o meu rosto. Isso Noé está falando, tá? É Noé que está falando. E Enoque, meu avô, veio, se aproximou e me disse: por que você me chamou com uma voz amarga? E chorando? Uma ordem saiu da presença do Senhor sobre os que vivem sobre a terra. E a ruína deles chegou, porque eles conheceram os segredos dos anjos. Eles conheceram o segredo dos anjos. Escuta isso. E toda a violência dos satãs. Não é, o Satanás não é só o Lúcifer, que chama Lúcifer, né? Não. São todos eles, são satãs. E todos os poderes deles, os mais secretos, e todo o poder dos que praticam feitiçaria, poder da bruxaria, poder dos que constroem imagens derretidas para a terra inteira. Irmãos, está aqui, ó, imagens derretidas para a terra inteira. Se você ainda adora imagem, você fica esperto. Se você está adorando imagem, pode ser pintura na parede, que nem o ortodoxo, ele não adora imagem, escultura, mas ele adora as imagens que estão pintadas nas telas. Se vocês não sabem, é assim que eles fazem. Já o do Chiquinho, né? O do Chiquinho são as imagens talhadas em gesso, em pedra sabão, talhada em madeira, talhada no barro, né? Aqui, ó. E como a prata é produzida do pó da terra. Eles conheciam tudo isso, não era para eles conhecerem. E como o metal macio se origina da terra. Pois o chumbo e o estanho não são produzidos na terra como o primeiro. É uma fonte que os produz, e um anjo toma conta dela, e o anjo é preeminente. E depois disso, meu avô Enoque me pegou pela mão, e me levou e me disse: vá, porque perguntei ao Senhor dos Espíritos sobre esta comoção na terra. E ele me disse: por causa da iniquidade deles, o julgamento deles foi determinado e não deixará de ser realizado. Por causa das feitiçarias que eles procuraram e aprenderam, a terra e os que vivem nela serão destruídos. Tipo Santa Ceia, não entendi, Caroline Porto. Depois você pede, detalhe aí o que você quer entender, porque eu não entendi a tua pergunta. Não tenho quadros, o único que tenho é com passagem da Bíblia na entrada de casa. Não, isso aí não é problema. O problema é imagens de adoração e quadros com homens, né? Imagens. E eles não terão chance de arrependimento, porque revelaram que estava oculto e são danados. Mas com relação a você, meu filho, Enoque falando para Noé, o Senhor dos Espíritos sabe que é puro e sem culpa sobre os segredos. Noé não conhecia os segredos. E ele destinou o seu nome para ficar entre os dos santos, e o preservará entre os que vivem na terra, e destinou a sua semente justa para a descendência e grandes honras,
e da sua semente procederá eternamente uma fonte de justos e santos sem número. Somos nós, aqueles que fazem a vontade do Pai. Essa é a descendência de Noé. Ele está aqui, Enoque está aqui colocando aqui para Noé que ele não precisaria ter medo, que Deus ia guardar ele e a descendência dele, porque eles não se misturaram com essa patifaria que fizeram aqui. Olha aqui, capítulo 66. E depois disso ele me mostrou os anjos de punição que estão preparados para vir e liberar todas as águas que estão abaixo da terra. Isso já é no dilúvio, tá? A fim de trazer julgamento e destruição sobre todos os que vivem sobre a terra. E o Senhor dos Espíritos deu ordem para os anjos que estavam avançando que não fizessem que as águas subissem, mas as segurassem, as contendo, pois aqueles anjos controlavam as águas. E me afastei da presença de Enoque. Isso aqui é um relato de Noé, tá? Nós temos que entender quando Noé está falando e quando Enoque está falando a partir desse momento, tá bom? Então, presta atenção. Você acha que essas águas que estão entrando nas cidades... Presta atenção que eu estou falando aqui agora. Vocês viram na Índia? Vocês viram o que aconteceu na Índia? As águas entrando, arrastando o gado, arrastando tudo? São anjos que estão colocando a água na posição certa para ela ir. São anjos de punição. Aquilo, irmãos, não é a natureza em si. Aquilo é o juízo do Pai. Os anjos de punição estão colocando a água no lugar que ela deve ficar. A Itália também, está o mundo inteiro. Os ventos estão sendo direcionados pelos anjos de punição. Aí você fala para mim assim, é a harp. Ó, meu irmão, a harp, ela tem um limitezinho, tá? Ela não é o poder de Deus. Preste bastante atenção. Então, eles querem tampar o poder de Deus, o que Deus vai fazer, com a tal harp. A gente sabe que existe sim. Não estou negando que existe, não é isso não. Mas o poder de destruição que está vindo é muito grande para uma harp sozinha fazer. Estão entendendo? É muito grande. São anjos de punição que estão sendo colocados, direcionando os ventos para o lugar certo, a água para o lugar certo. Entendeu? Prestem atenção, nós estamos em tempo de juízo, como foi nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Os anjos de juízo estão atuando, os anjos que regem as águas, os anjos que regem os ventos. O anjo que rege o vento passou aquele tufão em cima daquele laboratório. Aí fala, não, mas ficou o carro ficou lá intacto. Ficou, claro que ficou. O anjo direcionou o vento certinho para o lugar que tinha que ir. Entendeu? O anjo direcionou o vento certinho para onde que tinha que ir, porque é juízo. Aí eles falam que não, porque eles têm as plantas. Meu irmão, Deus sabe onde está o escondido o veneno. Boa noite, Aline. Chegou a luz aí já? Deus sabe aonde fica escondido o veneno. Ele sabe exatamente onde ele vai pôr a punição. Ele sabe exatamente. Os seus anjos sabem exatamente como proceder. Na sala do trono de Deus está tudo pronto. Toda a maquete arrumada. Tudo arrumado para os anjos poderem trabalhar exatamente como foi programado. Amém, Aline, amém. Capítulo 67. Diz assim: E naqueles dias a palavra de Deus chegou até mim, e ele disse para mim, Noé, os seus atos chegaram até mim, atos sem culpas, quer dizer, ações sem culpas, atos de amor e justiça. E agora os anjos estão construindo uma construção de madeira. E quando tiverem completado essa tarefa, eu colocarei a minha mão sobre ela e a preservarei, e dela sairá a semente da vida. E uma mudança será feita para que a terra não permaneça sem habitante.
Eu vou ler outra vez para você entender. Mas irmã Ruth, não foi Noé que construiu a arca? Foi, Noé construiu a arca. Mas ele não construiu sozinho. Quem cortou as madeiras... Eu não sei se você já viu, vamos falar aqui, você já viu aquelas montanhas que eles chamam de chapada, ou eles chamam montanha, elas são como se fosse uma árvore, elas são cortadas, eles chamam de montanha. Aquilo não é montanha, aquilo são árvores. Aquilo são árvores que os anjos cortaram para que Noé pudesse construir a arca. Vocês estão entendendo? Nós temos que entender. Vai no canal Cibes, acho que é Cibes, alguma coisa assim, que lá ele mostra um monte dessas árvores. Árvores de silício. Elas foram cortadas porque elas chegavam até na beira do céu. Entenderam? Elas eram uma conexão entre a terra e o céu. E elas foram cortadas pelos anjos para que Noé pudesse construir a arca. Irmãos, um homem naquele período tinha em média de 6 metros. O homem que Deus criou naquele período tinha a média de 6 metros. Quando você mede daqui a aqui, nosso, 50 centímetros, eu tenho 1,57 m, eu sou pequenininha. Então, o meu cotovelo até aqui é 1/3 da minha medida. Um côvado de um homem de 6 metros são 2 metros. A arca de Noé era medida por côvado. Agora você coloca 2 metros por côvado e você vai ver o tamanho dessa arca. Vocês estão entendendo, irmãos? No decorrer do tempo, nós somos diminuindo de tamanho. Por quê? O nosso corpo foi degradando. Nós éramos ouro, nós comíamos ouro. Olha a estátua de Nabucodonosor. Desceu para quê? Para prata. Tiraram tanto ouro da terra que os alimentos não tinham mais como captar o ouro na sua composição. Aí desceu para prata. O período da prata. Eu sou pequenininha. O período da prata. Então, o nosso sangue absorvia a prata. O nosso alimento ainda absorvia a prata. Mas chegou o tempo do cobre. A prata acabou. A prata foi tirada o máximo possível para que a alimentação não conseguisse extrair a prata. Ficou o cobre. E nós fomos diminuindo de tamanho. Fomos diminuindo. Aí chegou quem? Chegou as pernas de ferro. O nosso sangue precisa hoje do quê para poder ficar bom? Ferro. O nosso sangue precisa de ferro. Por isso o nosso sangue é vermelho. Quando fala de sangue azul, é porque você comia ouro. Você tinha na composição do seu alimento ouro. Por isso nós tínhamos sangue azul. Entenderam? Hoje nós estamos no ferro. Jesus nasceu no tempo do ferro. E o nosso sangue vermelho por causa do ferro. E agora nós estamos no quê? No barro com ferro. Mistura de barro e ferro. Nós já não temos mais, o barro não tem o que dar. O barro não tem mais o que dá para você. Já tiraram tudo da natureza. Já tiraram todas as proteínas. Por que você acha que é tanta extração de ouro? Porque esse povo, essas 13 famílias comem ouro. Eles comem um frango banhado no ouro, com folhas de ouro, se você não sabe. Por isso o sangue deles é azul. Gente, se vocês entendessem o que é tudo isso, mas a gente fala, parece que a gente é louca. Mas pesquisem, façam uma pesquisa para vocês entenderem isso daqui. Olha agora aqui, ó. E farei com que a sua semente gere descendentes eternamente, e espalharei os que vivem com você. Não viverão sem descendentes sobre a terra. Está falando dos filhos de Noé. Mas serão benditos e se multiplicarão sobre a terra em nome do Senhor. E ele aprisionará aqueles anjos que mostraram iniquidade. Olha aqui, ó.
É real sim, Aline. É de verdade, aquilo não é mentira não. Naquele vale ardente onde meu avô, Enoque, tinha anteriormente mostrado para mim, no oeste, entre as montanhas de ouro e prata e ferro e metal macio e estanho, e vi que aquele vale onde houve uma grande convulsão e uma convulsão de águas, e quando tudo isso ocorreu, a partir daquele metal fundido e da convulsão naquele lugar, foi produzido um odor de enxofre, associado àquelas águas e àquele vale. Olha aqui, ó. Produzido odor de enxofre. É sim, Beth, é azul literalmente, tá? Azul literalmente. Anjos que tinham desviado a humanidade, queimando sobre aquela terra. Lembra daquelas montanhas que ele viu? Então, aquilo tudo vai se transformar onde eles queimam, sob aquela terra, debaixo da terra. E através de seus vales corriam rios de fogo, onde esses anjos e desviados que vivem sobre a terra são punidos. Olha isso. Mas aqueles dias, aquelas águas servirão para os reis. Aonde eles estão sendo punidos, vai servir agora para os reis, os poderosos, exaltados e os que vivem sobre a terra para a cura do corpo. Mas será para a punição do espírito, já que o espírito deles está cheio de luxúria, então que eles sejam punidos no corpo, pois negaram o Senhor dos Espíritos e verão a punição diariamente, e mesmo assim não acreditarão em seu nome. Mesmo tendo punição todos os dias, eles não vão acreditar no nome do Deus dos Espíritos. E conforme o corpo deles queima mais, em proporção uma mudança correspondente ocorrerá no espírito deles, eternamente. Já que diante do Senhor dos Espíritos, ninguém proferirá uma palavra sem razão, pois o julgamento virá sobre eles, porque eles acreditam na luxúria do corpo deles e negam o Espírito do Senhor. E aquelas mesmas águas passarão por uma mudança naqueles dias, pois quando aqueles anjos forem punidos nestas águas, essas fontes de água mudarão a temperatura delas. E quando os anjos ascenderem, essa água das fontes mudará e ficará fria. Você sabe aonde que é isso aqui? Ao redor da Terra. O que tem ao redor da Terra é o que se chama de Polo Sul. Ali era água quente. Ela esfriou e fez o quê? Gelou. É lá que eles estão escondidos. Esses anjos estão debaixo das terras geladas do polo que se chama Polo Sul, ou que nós chamamos dos paredões da Terra. E ouvi Miguel dizer: este julgamento que os anjos terão é um testemunho para os reis, os poderosos que possuem a terra. Como essas águas do julgamento ministram a cura do corpo dos reis e a luxúria do corpo deles, eles não verão nem acreditarão que essas águas mudarão e se tornarão um fogo que queima eternamente. Agora vai mudar de novo. Por que vocês acham que o homem do bigodinho tinha bases lá no polo, nas extremidades da Terra? O que ele vai buscar lá? O que tem lá que ele vai buscar? Que ele foi buscar? Ele foi buscar conhecimento. Conhecimento de quem? Porque esses anjos, eles têm um tempo para ficar lá debaixo, né? E eles vão aparecer, porque eles vão ser julgados. Estão entendendo? Eles foram buscar conhecimentos. E Chiquinho e o chefe da igreja do urso, né, lá em cima, a ortodoxa, vivem lá. Esses dias levaram, pode pesquisar aí na internet, você vai achar, a arca de São Gabriel, que foi achada debaixo da Caba. O que é a Caba? É aquele cubo que o pessoal fica andando em volta, né? O Saturno,
Que o pessoal anda, rodeando aquilo ali, tudo vestidinho de branco, fazendo os anéis de Saturno. Entendeu? Não poderiam casar com eles. Exatamente, que nascem em berços de ouro. Exatamente. É exatamente isso daí, Jennifer. É isso daí. Ela colocou aqui, por isso se ouvia tanto a frase que pessoas que não têm sangue nobre, azul, não poderia casar com esses que nasceram em berços de ouro. Esses filmes, principalmente, se ouvia muito essa frase. Exatamente. É isso aí. Eles permanecem com o sangue. Por isso eles demoram mais para tombar do outro lado. Aliás, eles não tombam, né? Tombam o corpo. Mas o que tem dentro deles, na verdade, não é um espírito humano, né? É um espírito diferente. Entendeu? É uma coisa bem complexa que as pessoas não entendem. Então, eu não vou nem falar muito para não... Mas a gente fala em relação ao livro de Enoque, ao livro dos outros livros que a gente lê aqui, que a gente vê. E a palavra de Deus diz, né? Jesus diz, raça de víboras. Por que ele falou isso? Né? Capítulo 68. E depois disso, meu avô Enoque me deu o ensinamento de todos os segredos do livro nas parábolas, que tinha sido dado a ele, e ele as reuniu para mim nas palavras do livro das parábolas. E naquele dia Miguel disse para Rafael, o poder do Espírito transporta e me faz tremer por causa da seriedade do julgamento dos segredos. O julgamento dos anjos. Que segredos são esses? São o que eles revelaram para as mulheres. O julgamento dos anjos. Quem pode suportar o julgamento grave que foi executado diante do qual eles se derretem? E Miguel disse novamente para Rafael, quem é ele cujo coração não é suavizado com relação a isso, cujas rédeas não são afetadas por essa palavra de julgamento, que foi estabelecida sobre eles por causa dos que os desviaram do caminho? E quando ele ficou diante do Senhor dos Espíritos, Miguel disse a Rafael, eu não ficarei do lado deles sob o olho do Senhor, pois o Senhor dos Espíritos está zangado com eles, porque eles agiram como se fossem o Senhor. Eles tiraram de Deus o que Deus ia gradativamente ensinar para os homens. Esses anjos revelaram todos os segredos de uma vez. Eles fizeram uma mudança no mundo radical. Além de possuírem as filhas dos homens e terem filhos néfilins, eles deturparam o mundo. Deturparam, mostraram coisas para o homem que o homem não tinha noção do que era. Portanto, tudo que está oculto cairá sobre eles eternamente, pois nenhum anjo, nenhum homem ficará do lado deles, mas sozinho eles terão o julgamento eterno. Esse é o julgamento das sentinelas. Agora, escuta isso aqui. Capítulo 69. Deixa eu tomar uma água aqui, senão... a garganta vai pro espaço. Capítulo 69. Prestem bastante atenção. E após este julgamento, eles ficarão aterrorizados e tremerão, porque revelaram o oculto para os que vivem sobre a terra. Olha isso. E veja os nomes daqueles anjos. Presta atenção nos nomes. O primeiro deles é Samiasa. Ele era o chefe. Samiasa é o chefe dos 200 anjos. Tá? O segundo, Artaquifa. O terceiro, Armen. O quarto, Cocabiel. O quinto, Turael. O sexto, Ramiel. O sétimo, Danel. O oitavo, peraí, gente, deixa eu ver que horas são. Vixe, eu já tô para terminar aqui. Eu acho que eu vou encerrar aqui, peraí, deixa eu olhar, 21h32, 20h33, falta 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui e vou recomeçar o capítulo 69, senão eu vou perder essa live, tá bom? Quem quiser, volte, senão vai ficar gravada, depois vocês escutam, tá bom? Eu vou encerrar essa daqui,
Vou abrir outra, porque senão falta um minuto para acabar aqui, tá bom?